Sejam muito bem-vindos. É uma alegria estarmos essa noite aqui reunidos. Agradecemos a presença de cada um de vocês e agradecemos também a presença do nosso querido Júpiter e sua esposa Tânia, que essa noite irá nos traz alegria para esta casa. O Júpiter é trabalhador da casa e um grande estudioso da doutrina. Então, convido todos vocês a fecharem os olhos, imaginar a presença sublime de Jesus, aproximando de cada um de nós e pedindo para que nós confiemos nele, que nós possamos nesse momento entregar as nossas dores, os nossos medos e anseios, e envolver nessa paz que Ele nos traz, alegrando com Sua presença e lembrando que tudo passa e que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. E que essa mesma presença, além de trazer a paz, possa permanecer no meio dos nossos corações, que nesta noite, nessa casa, nós possamos nos fortalecer, ouvir os seus ensinamentos, colocar em prática, sempre com a confiança. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida que nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe cairmos em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Com a palavra, Júpiter. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu venho trazer uma reflexão, convidá-los a pensarmos algumas coisas importantes baseadas no momento que estamos vivendo. E o tema então é espiritualizarmos-nos. Espiritualizar a nossa existência. Espiritualizar a existência, está lá na obra de Kardec, é mudar o campo de compromissos, o campo de interesses. E nós estamos com o campo de interesse nosso, devido ao momento que estamos passando, a maioria de nós está com os interesses na mídia, política partidária, as disputas, no materialismo. O materialismo sempre dominou o planeta Terra. Em raros momentos, o espiritualismo se colocou. Então vamos viajar um pouco no tempo. Espiritualismo são todas as religiões. Todas as religiões são espiritualistas. Uma delas é o espiritismo. Nem todo espiritualista é espírita. Mas nós, espíritas, somos espiritualistas. Mas quem traz essa bandeira, do momento que fala da imortalidade da alma, no momento que fala do reino, no momento que traz toda a sua proposta, foi exatamente Jesus. Jesus esteve entre nós, entre o imperador Caio Otávio e Tibério César. E a proposta dos materialistas é que Caio Otávio, e é uma proposta muito forte, Caio Otávio pacificou o Império Romano. O Império Romano se dizia que no Império Romano nunca o sol se punha, tão grande que era, tão vasto que era.
Então Caio Otávio trouxe a Pax Romana por 200 anos, fugindo da proposta espiritualista. Quem trouxe a paz para o planeta, quem trouxe a paz para o império, foi Jesus com a corte de espíritos. Mas o materialismo se impôs. Tiraram a figura de Jesus, falaram não. Quem colocou o Império Romano no seu auge de arte, de bondades, de cultura, foi Caio Otávio. Coitadinho do Caio Otávio. Eu gosto muito do Caio Otávio. Eu gosto tanto que eu queria ter um filho com o nome de Caio Otávio. Mas nunca pude colocar nome de filho porque a dona Tânia colocava antes. Mas ainda vou ter um neto com o nome de Caio Otávio. Não Augustus, porque ele, Caio Otávio, se deu o nome de Augustus, que é sublime, né? Ele era muito modesto, portanto, Caio Otávio sublime. Mas se tira a figura de Jesus já lá naquela época. E a figura de Jesus se manteve entre os cristãos por poucos séculos. O espiritualismo se manteve por poucos séculos. Quando começaram os primeiros concílios, se retirou a mediunidade, se retirou a reencarnação, se retirou tudo que tinha de espiritualismo. E o próprio movimento nascente da Igreja Católica dobra uma esquina. Wallace Rodrigues tem no seu livro escrito de maneira magistral. 3 séculos depois, no máximo 5, o movimento dobra a esquina e se torna novamente materialista, fazendo com que se pegasse as coisas divinas e tentasse se materializar. Então se inventaram as estátuas, se inventaram as procissões, tudo que era divino, tudo que era do mundo espiritual se tentou colocar com uma simbologia, uma ritualística absolutamente materialista. E o ser humano ficou focado nas coisas materiais e perdeu de novo a capacidade de se conectar com o mundo espiritual. Jesus mandava sempre os seus emissários para tentar fazer isso. Eles tentavam enquanto estavam vivos. Foi o caso de Francisco, né? Mas logo depois de Francisco começam as cruzadas. E o que as cruzadas, né, movimentos religiosos, tentavam fazer? Libertar o terreno onde Jesus tinha sido sepultado, o Santo Sepulcro. Morreram levas e levas de exércitos descidos da Europa para o Oriente Médio para buscar libertar o Santo Sepulcro. Ora, será que Jesus estava preocupado que se libertasse 7 palmos de terra onde ele supostamente teria sido enterrado? Jesus estava... por isso que Jesus fala para Francisco: Francisco, reconstrói a minha igreja. E o Francisco pegava uma carriola, enchia de pedra nas colinas de Assis e fazia capelinhas. E construía uma capelinha, construía. Um dia ele está numa missa, entrou em oração e ele ouve Jesus de novo: Francisco, reconstrói o meu evangelho. Não era a igreja de pedra. Pois, novamente, depois de Francisco, aí vem as cruzadas atrás do Santo Sepulcro. Se isso não bastasse, logo depois veio a Inquisição, penalizando, matando, levando para a fogueira todos aqueles que tinham um mínimo de relação com o mundo espiritual, que eram os médiuns, que se chamavam de bruxas, pitons, pitonisas, oráculos. Todos foram dizimados. Era tão forte o materialismo, as trevas dominavam tão fortemente a proposta cristã, que não sei quem lá, dizem que foi alguém, um papa, não tenho certeza desse detalhe, que lançou a ideia de que as bruxas tinham sempre um gato por perto, que os gatos eram um instrumento do demônio. E na Europa se matou todos os gatinhos, que fez com que crescesse os ratos, porque o predador natural do rato era o gato. E os gatos trouxeram aquela peste terrível que dizimou metade da Europa. Então, olha só como sempre
a proposta materialista se impõe e desaparece o espiritualismo. Mas, graças a Deus, em 1400, 1500, aí a humanidade começa a despertar, quando o Papa começa a cobrar para as indulgências, cobrar os terreninhos no céu, cobrar o perdão, Lutero se impõe e faz a reforma. Lutero é extremamente importante para o pensamento cristão, extremamente importante. O Dr. Hermínio, do Rio de Janeiro, tem um livro maravilhoso que diz, ele levanta a tese de que Lutero é a reencarnação de Paulo, o apóstolo. Está lá a fortaleza dele. Novamente, Lutero lutava contra o quê? Contra o comércio materialista de você chegar no céu pagando aqui um monte de dinheiro. E isso, o dinheiro todo da Europa estava na Alemanha. E foi lá que Lutero se levantou. Passado depois de Lutero, começam a vir homens importantes que passam a fazer um movimento anticlerical. Veja bem, o movimento não era anti-igreja. Todos nós somos oriundos das famílias católicas aqui no Brasil. Não estou falando da igreja, eu estou falando que o movimento era contra o clero, né? E um deles, dos mais importantes, foi Voltaire. Voltaire fala que ele não acreditava, ele era considerado ateu, materialista. E ele dá uma declaração maravilhosa, uma das frases mais famosas dele, que ele diz assim: não creio no Deus que os homens criaram, mas creio no Deus que criou os homens. Por quê? Porque o movimento anticlerical já tinha percebido o quanto que a religião tinha se apartado das coisas de Jesus, o quanto tinha se apartado do Evangelho de Jesus. Daí que Kardec tem uma dificuldade enorme em usar a palavra religião. Ele usava a palavra, que doutrina espírita era ciência, filosofia, com aspectos morais que nos religam a Deus. Porque o nome religião estava desgastado, estava materializado, se tentava trazer o divino para objetos na Terra. Uma das pessoas importantes disso aí, e eu acho que o ano passado eu trouxe algumas frases dele, foi o padre Pierre Teilhard de Chardin, que nasceu em 1801 na França e veio desencarnar em 1957 em Nova York, exatamente porque teve que fugir, porque ele faz críticas pesadas, ele padre faz críticas pesadas às religiões. Não a religião que Kardec propõe, pessoal, mas a velha religião. Olha só o que o padre fala. E a gente tem que fazer esse contraponto para que a gente entenda que nós temos que espiritualizar a nossa existência. O padre Pierre Teilhard de Chardin faz uma diferença entre religião e espiritualidade. A religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma. A religião é para os que dormem. A espiritualidade é para os que estão despertos. Quando eu leio a palavra religião, é a religião de antes de Kardec. É aquela religião do Deus antropomórfico, aquela religião do Deus que castigava, do Deus que abençoava os exércitos, do Deus dos exércitos. É aquela proposta antiga. E o padre Pierre Teilhard nasceu logo depois que Kardec, quase que depois que Kardec desencarna. A religião é para aqueles que necessitam de alguém que lhes diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. A voz interior é Deus dentro de mim. Onde é que está Deus? Eu gostei muito ao descobrir que Deus está entre as estrelas, mas mais importante, mais próximo de mim, dentro de mim. Jesus falou, no teu coração, é ali que está Deus. A gente tem que fazer essa descoberta. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas, que estava se referindo ao catolicismo. A espiritualidade
te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. A religião ameaça e amedronta. Inferno, o inferno. A espiritualidade lhe dá paz interior. A religião fala de pecado, de culpas. A espiritualidade lhe diz, aprenda com seus erros. A religião reprime. A espiritualidade transcende, te faz verdadeiro. A religião não é Deus. A espiritualidade é tudo. Portanto, é Deus. A religião inventa, a espiritualidade descobre. A religião não indaga nem questiona, a espiritualidade questiona tudo. Nós aprendemos com Kardec que é muito mais saudável, muito melhor nós não aceitarmos 9 verdades do que aceitarmos um erro, uma mistificação, porque nós perdemos a nossa encarnação atrás de uma coisa errada. A religião não indaga, nem questiona. A doutrina espírita indaga, questiona, é ciência. A espiritualidade questiona tudo. A religião é humana, é uma organização com regras. A espiritualidade é divina, sem regras. A religião é causa de divisões. A espiritualidade é causa de união. A religião lhe busca para que acredite. A espiritualidade você tem que buscá-la. A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. A religião se alimenta do medo. A espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. A religião faz viver no pensamento. A espiritualidade faz viver na consciência. A religião se ocupa com fazer. A espiritualidade se ocupa com ser. A religião alimenta o ego. A espiritualidade nos faz transcender. A religião nos faz renunciar ao mundo. A espiritualidade nos faz viver em Deus, não renunciar a Ele. A religião é adoração. A espiritualidade é meditação. A religião sonha com a glória e com o paraíso. A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. E eu acrescentei aqui no padre Pierre Teilhard de Chardin uma frase de Eurípides. Eurípides tem uma frase, talvez mais bonita que tudo isso aqui. Olha só o que ele diz. Ele diz assim: não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Seres humanos passando por experiências espirituais. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Olha que interessante. Então, nós fomos criados como seres humanos buscando experiências com o mundo espiritual. Eurípides disse que não, que nós somos espíritos passando por uma trajetória espiritual. Aquilo que Jesus falou, você tem que passar pelo mundo sem ser do mundo, sem ter o apego das coisas do mundo. Então, mas quem que inaugura isso que a gente tem que retomar, principalmente nesses dias em que nós estamos não entendendo o sermão profético, não entendendo o Apocalipse, não entendendo a transição planetária, não entendendo o que nós estamos vivendo e achando que nós estamos precisando de um salvador, nós estamos precisando de uma vacina, nós estamos precisando brigar com não sei quem, não é nada disso. Nós temos que espiritualizarmos e mudar o nosso campo de interesse. Baseado nisso, nós temos um grupo na Casa do Caminho que estamos indo para 500 dias estudando doutrina espírita todos os dias 20 horas, para mudar o nosso campo de interesse, para espiritualizarmos a nossa existência. Quem coloca tudo isso é Jesus, quando vai ao Tabor com Moisés, conversar com Moisés e Elias. Ele leva os 3 médiuns de efeitos físicos, Pedro, João e Tiago, ele levitando, brilhando naquilo que se chamou transfiguração. O mais importante não foi a transfiguração, porque transfigurar-se, levitar, brilhar, ele fazia isso a toda hora. O mais importante é que ele conversou com Moisés e Elias, quebrando um paradigma antigo
que lá no Deuteronômio diz que Moisés tinha proibido conversar com os espíritos. Ele veio e falou, conversar com os mortos, né? Moisés tinha proibido a necromancia, fazer rituais nos cemitérios e conversar com os mortos. Jesus veio e prova que ele não estava conversando com mortos, ele estava conversando com vivos. Moisés e Elias. Levou 3 testemunhas que eram os médiuns, os efeitos físicos que ele tinha. E o evangelista, como não sabiam o que era aquilo, sempre falava que os 3 apóstolos dormiam. Eles não dormiam, eles entravam em transe, eles cediam o ectoplasma. Então hoje a gente tem acesso a todo esse conhecimento. Mas espiritualizamos a nossa existência só quando nós estamos aqui no centro, quando nós tomamos passe. Saímos ali fora e voltamos para a política partidária, voltamos para essa confusão. Só se a gente quer. Você pode continuar espiritualizando e seguindo aquilo que Jesus veio e mostrou. Quando ele desce do Tabor, ele continua o processo de espiritualização da humanidade. Ele vai atender um menino cujo espírito ora jogava no fogo, ora jogava na água, e ele fala, para esta casta de espírito é necessário jejum e oração. Antes já tinha falado que Elias era João Batista. Então ele foi dando uma aula atrás da outra, ele foi trazendo um postulado espírita atrás do outro. Todos os postulados que Kardec nos coloca como os postulados espíritas foram colocados por Jesus, muito lá no Tabor. No Tabor em diante ele colocou todos os postulados. Até quando ele conversa com Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele coloca o postulado da reencarnação. Mas nós estamos nos perdendo. Vieram os concílios, veio a Maria Teodora, veio Constantino, e aí entramos nos anos 1700 e 1800, que foram os anos mais maravilhosos para a humanidade, principalmente os 1800, onde nós tivemos, uma vez eu falei para o Divaldo, quando ele conta essa história, que ele cometia aqui embaixo, onde é que nós estamos? Aqui embaixo. Eu sentei ao lado dele e falei, Divaldo, você comete uma gafe, você esquece do dentista Horace Wells, que inventou a anestesia. Então, onde você tirou isso? O livro se chama O Século dos Cirurgiões. Você me manda, eu prometi, não mandei até hoje. Esse pecado não tem. Daqui uns dias o Divaldo vai desencarnar, vai me cobrar. Ali, uns anos antes de Kardec, o dentista descobre a anestesia, né? Mas ele era um homem tímido, e ele vai na faculdade, na Universidade de Boston, no departamento de cirurgia, quando o Dr. Warren tinha naquela madrugada matado 2 pacientes, porque eles faziam cirurgias, amputações, tinham amputado um membro, um pênis de um homem que morreu, uma língua de um câncer que morreu, de dor. Eles davam um conhaque, colocavam 4 enfermeiros fortes para segurar o cara, puxavam a língua do cara e cortavam. Chocavam, por dor e morria. Quando o Dr. Warren viu a proposta do Horace Wells, a sorte foi terrível com o Horace Wells. Trouxeram um alcoolista. E o óxido nitroso daquela época não pega em alcoolistas. E ele foi fazer uma pequena drenagem e o paciente saiu correndo, gritando. 2 anos depois, um discípulo dele, Dr. Norton, já traz o éter sulfúrico. Coloca um eletrocardiograma, um eletroencéfalo, coloca um respirador, tudo certinho, e o Dr. Warren estava achando que era mais uma palhaçada. Chamou todo mundo para assistir, botaram galerias para vaiarem mais um charlatão, porque eles não acreditavam na anestesia. E trouxeram um homem com tumor de mandíbula. Esse homem foi colocado, esse anestésico chegou até 1940, 50 aqui. Toda enfermeira fazia para o cirurgião fazer as pequenas cirurgias em qualquer hospital do Brasil. Era o mesmo anestésico. Colocou a máscarazinha, colocou o éter sulfúrico, o paciente ficou anestesiado, o Dr. Warren enfiou o bisturi e o homem não gritou. Puxou
e o tumor saiu para fora. Ele suturou, cortou e não fechou, pediu para o assistente fechar e saiu correndo. Interessantíssimo. Saiu correndo, foi para o seu consultório, fechou as portas e chorou. Porque ele se sentia um matador, um assassino. Ele não se sentia médico. Porque ele matava 2, 3 por madrugada, por dor. Então, naquele momento ele sabia que entrava para a história e que a partir daí não seria mais matador, seria um cirurgião. E quando eu contei isso para o Divaldo, ele ficou doido, ele falou, eu quero saber essa história. Pois bem, a partir da anestesia, vocês imaginam o avanço que teve a medicina. A partir daí se pôde fazer cesáreas, se pôde fazer pequenas cirurgias, médias cirurgias, só não se podia fazer ainda tórax, né? Que veio depois, mais tarde. Kardec que traz, e junto com isso, pessoal, veio a Revolução Francesa, que foi um avanço enorme. A Revolução Francesa foi uma coisa fantástica. Não durou 10 anos e o materialismo tomou conta. Se mataram uns aos outros. O próprio doutor Guillotin, você olha o meu horário lá, que já passou, né? Não. O próprio médico lá, o Guillotin, que inventou a guilhotina. Olha, esse médico tem que inventar a guilhotina. Pois ele foi vítima, ele foi guilhotinado. Então, aquilo que foi cantado em prosa e verso, como a revolução mais importante daquela época, a igualité, fraternité, humanité, aquilo desapareceu numa guerra intestina. Uns se mataram com os outros. Volta o materialismo. Aquilo que Marx traz, que era a proposta materialista, nega o espírito. Nega o espírito. Não existe o espírito. Marx escreve: o fígado produz a bile, o cérebro produz o pensamento. Quando morre o fígado, para a bile. Quando morre o cérebro, para o pensamento. Ele nega a existência do espírito. Pois está na moda agora sermos marxistas, sermos leninistas, sermos todos esses nomes que estão aí, que negam aquilo que Jesus trouxe. Eu falei para os meninos da Casa do Caminho, se você quer ser marxista, leninista, maoísta, se você quer seguir Cuba, se você quer fazer política assim, 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 faça. Mas você está no lugar errado e na doutrina errada. Na Casa do Caminho o nosso candidato se chama Jesus, o primeiro-ministro Kardec. É isso que nós temos que entender. Nós não podemos seguir a linha materialista de novo. O mundo se afunda de novo e a dor não nos despertou. A dor não nos despertou. O Chico falou lá atrás que se até 1919 não tivéssemos uma guerra atômica, porque o mundo oficialmente tem 80 ogivas, mas na prática tem 3 vezes mais. O mundo tem tanta ogiva nuclear que tem a capacidade de destruir o planeta Terra centenas de vezes. Se não tivéssemos, o Chico falou, se até 2019 não tivesse uma guerra atômica, o mundo, a mando de Jesus, entraria num outro patamar, mas que ia haver uma limpeza. Pronto, está aí. Estamos tudo na filinha, hein? Tem que haver uma limpeza, tem que haver uma mudança. Por quê? Porque a psicosfera do planeta é produto da nossa mentalização, das nossas raivas, das nossas brigas, dos nossos impropérios, das nossas depressões, de toda a nossa problemática mental, nós jogamos na psicosfera. E Kardec explica muito bem isso, a doutrina espírita explica muito bem. Você é responsável pela psicosfera sua, do seu lar, da sua cidade, do seu planeta. E isso nós não despertamos. Por quê? Porque não espiritualizamos a nossa existência. Estamos ligados aos modelos materialistas. Então nós precisamos o quê? Precisamos entender que nós não somos daqui. A nossa pátria é a pátria espiritual. Estamos aqui de passagem. Que nós temos um presente de Deus, que é a reencarnação. Vamos mudando de corpos,
vamos evoluindo, da caverna à angelitude, a gente acabou de sair da caverna. Nós demos os primeiros passos nessa evolução. E que nós estamos íncitos, nós estamos dentro da única lei que se chama a lei de amor. A lei de amor, ou hálito divino, ou pensamento divino. A lei de amor equilibra o átomo e a galáxia. Entre o átomo, entre o micro e o macro, nós estamos íncitos aí, colocados aí. E a lei de amor, dela derivam todas as outras leis. Toda a natureza obedece a essas leis, menos o ser humano, menos o espírito humano. E não é por falta de esclarecimento, não é por falta de ter vindo para nós Jesus e depois ter mandado espíritos maravilhosos. É tão importante esse movimento de espiritualização para entendermos o Brasil, que a árvore do Evangelho de Jesus se movimenta da Europa, amando dele, em 1300, e vem para o Novo Mundo. E os espíritos que reencarnaram aqui, amando de Jesus, e receberam a doutrina espírita, são espíritos de grande porte, como Chico Xavier, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Caio Barchuta e Hugo Gonçalves. São esses os espíritos que vieram instalar, colocar em terras brasileiras a doutrina do Cristo. É por aí que nós temos que seguir. É por aí que nós temos que, aquilo que eu comecei falando, espiritualizar a nossa existência é abrir um novo campo de interesses. Então eu vou deixar a pergunta: qual é o seu interesse depois que você sair daqui? Essa é a pergunta. Se o seu interesse é os quadros de memória de Jesus, é as parábolas de Jesus, é a história do Chico, de Eurípides, de Cabarjuta, de Hugo Gonçalves, o seu campo de interesse está aí. Agora, se saímos daqui e o campo de interesses vai para as coisas deterioradas do mundo, absolutamente deterioradas, estamos longe de espiritualizarmos. Esta é a proposta que a doutrina espírita tem. Espiritualizar a nossa existência é mudar o campo de interesses para cima, para a ética cristã e não para o materialismo. Desculpem mas eu acho que a Casa Espírita é um lugar de reflexão profunda, séria, honesta, papo reto, do que nós estamos fazendo com a bênção que se chama reencarnação. A fila do lado de lá, para reencarnar, é incontável. Nós somos mais de 20 bilhões de almas viajando no planeta Terra. 8 bilhões encarnados. E os que estão vindo aí com a proposta de espiritualizar, de mudar para mundo de regeneração, contam conosco. Nós temos que fazer a nossa parte. Obrigado a todos, uma boa noite, que assim seja. Realmente, a reflexão foi bem profunda, né? Enquanto ele falava, eu lembrava que na entrada da casa nós temos uma roseira e essa semana todos notaram que a roseira foi podada, né? E nós, simples criaturas, sabemos que ao podar essa roseira dá uma tristeza. Mas hoje estava ali os galinhos na porta para quem quisesse uma mudinha, cada um levou a sua. Mas a gente sabe que ela vai voltar a nascer, com esses galinhos de mudinhas, vai nascer em outros lugares. E se nós que podamos uma simples roseira sabemos disso,
Imagina Deus, às vezes nós nos questionamos nesse momento, a gente acaba escolhendo olhar a roseira, mas ela está tão feia, vazia. A gente olha tantas pessoas, tantos entes queridos indo, mas é Deus. Nós temos que confiar e escolher aí, como Júpiter nos lembrou, qual lado que nós queremos. Qual lado nós queremos? Confiar? Ou vamos manter aqui reclamando? Então, pensemos com carinho. Júpiter, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, sua companhia. Tânia, agradecemos. E convido, então, os médiuns passistas para a sala de passe. Nós vamos chegando ao término dos trabalhos de quarta-feira, sempre externando nossa gratidão a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, carinho, ternura, amor para com toda a criação, a Jesus, nosso divino e amado Mestre, os bons espíritos, mentores amigos, anjos da guarda, nosso agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui, pela reflexão da noite, pela palestra do Júlio. Agradecer a todos os trabalhadores da Seara de Jesus, aos médiuns, a todos que aqui estiveram trazendo a sua vibração de paz, de amor, ao grupo vocal. Nós só temos a agradecer, Senhor. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem, no capítulo 11, Amar ao próximo a si mesmo, de Lázaro, ditado em Paris, 1862, que se chama Lei de Amor, que diz que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, o que é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No princípio nós não temos senão instintos, mais avançado e corrompido temos sensações, e mais instruído e purificado temos sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as suas aspirações e revelações sobre-humanas. Acaba com as misérias sociais, faz com que nos sintamos irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Pai, que é Deus, o amor por excelência. E tem uma poesia que eu gostaria de compartilhar com vocês para encerrar a nossa mensagem da noite, que se chama A Evolução do Amor, de José Soares Cardoso, que diz mais ou menos assim: na lousa do coração, cujo giz é o sentimento, cujo escrevente é o espírito, eu vi no desdobramento um lindo nome traçado, por 4 letras formado e irradiando esplendor. Uma palavra que encerra toda a riqueza da terra, essa palavra era amor. A mim mesmo perguntei, estupefato que estava, quem trouxe aquela lousa, quem pôs de ali essa chave? Foste tu, uma voz me disse, e tu mesmo tem o giz que essa palavra escreveu. O que aí está escrito e que te parece um mito, é simples produto teu. Mas como? Se nem eu sei o que essa palavra encerra, pois em vão procurei achar o amor na terra? Ah, amor, isso é mentira. Minha mente delira numa visão fantasista, mas a voz, num tom conciso, diz: filho, já tem juízo, já não é materialista. Despertaste para a vida, crês na alma, crês em Deus. Esses princípios ampliam todos os conceitos teus, avisando teu passado que te faz perturbado, e criva-te alma de dor, viciando os pensamentos com falsos ensinamentos, tu negaste o próprio amor. Por agora este amor, herança que Deus nos dá, canta dentro de ti mesmo qual vibrante sabiá, que no topo das palmeiras, nos dias às horas primeiras, em seus cantos anuncia, e em interno gorjeia e exprime a maravilha sublime do amor gerando alegria. O amor certo em nós existe, desde o nosso alvorecer, desde as mais remotas eras, no esboço do nosso ser. Em estado de latência, no deobar da existência, Deus concede de antemão a sua herança bendita, que é uma busca contrita nas asas da evolução. Que nosso coração possa se encher de amor,
e dividirmos com os nossos familiares, com nossos amigos, com toda a sociedade, onde estivermos. Que o amor preencha o nosso coração, hoje e sempre, que assim seja. Muita paz a todos.